Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Carolina Martins. Eu sou a Roberta Rodrigues e esse é o Desculpa o Áudio Longo. Consideramos justa toda forma de amor. Canta a sociedade em coro com Lulu Santos desde 1988. Mas aqui entre nós, consideramos mesmo? Para início de conversa, precisaríamos pensar sobre o que seriam as tais formas de amor possíveis. E essa conversa por aqui teve início em junho de 2023, quando lançamos nosso episódio 82, com o título Amor, Poliamor e Outras Formas de se Relacionar. Neste episódio, convidamos o Rono para contar sobre os primórdios de sua pesquisa de mestrado, que agora em 2025 ganhou fim, defesa e dissertação, com o título Relacionamentos não monogâmicos consensuais, com enfoque no poliamor, estudo exploratório no marco da contemporaneidade. Nossa primeira conversa foi um convite para incluir no rol de formas justas de amor as relações que rompem com preceitos muito instituídos, como o da escolha de um parceiro só. Hoje este convite se estende. Afinal, é fato claro que precisamos de amor para sobreviver e para não adoecer, que amor nos fortalece e enraiza na vida. Mas, diante da multiplicidade humana, haveria uma única forma válida para estabelecer relações de amor? E o que dizer sobre outras relações de amor para além do casal romântico? Se a relação não mono prevê que não somos posses uns dos outros, como pensar sobre isso de forma abrangente? O que pessoas que vivem seus relacionamentos de diferentes formas têm a dizer sobre isso? E por fim, mas não menos importante, por que questionar o que é construído nos gera tanta resistência? E para a gente conversar sobre tudo isso e um pouco mais, nós ficamos muito felizes de contar que temos aqui uma pessoa querida que veio dar seguimento a essa parte 2 da nossa conversa, que foi prometida lá em 2023, a gente terminou o episódio com essa promessa, né? Então, Rono, para os desavisados que chegaram por aqui só agora, conta pra gente quem é você. Vamos lá, já quero dizer que eu gostei muito da referência do Lulu Santos, eu adoro as músicas do Lulu, mas sobre mim, eu sou o Rono Machado, eu sou psicólogo clínico, também fiz meu mestrado na USP de Ribeirão Preto sobre a não monogamia e agora estou desenvolvendo o meu doutorado com o mesmo tema aqui na USP de Ribeirão também. Talvez a gente fale um pouco sobre como tem sido esse processo. Já vai ter promessa de parte 3, então, Em 4 anos a gente conversa de novo. Muito bom te ter aqui. Quando a gente pensou, né, nessa conversa, a gente conversou entre a gente pegou para ouvir de novo o episódio. Não sei se você chegou a fazer isso. A gente ouviu de novo. E de novo a gente ficou com a impressão que conversa necessária. Como foi bom. E acho que queríamos começar te perguntando, né, como que foi esse processo? De lá até aqui. Como que foi desenvolver a pesquisa? O que você encontrou de desafios, de resultados? Quer dizer, Roberto, antes de mais nada, que eu fiquei muito feliz também de poder voltar aqui para falar sobre esse tema. Primeiro, porque eu acho que a nossa primeira conversa foi muito boa, de fato eu ouvi recentemente também. E segundo, porque é um trabalho um pouco injusto. Às vezes você investe ali 2 anos no seu projeto, né, escreve muitas páginas, e na apresentação do projeto você tem 15 minutos para falar sobre ele. Aqui você tem um áudio longo para poder... Pois é, exato. Então foi muito bom. Fiquei muito feliz de receber o convite de estar aqui falando sobre isso. Agora, a respeito do trabalho, é um trabalho muito árduo, não só pelas demandas da academia mesmo, é tudo que a gente precisa fazer para concluir um processo de mestrado, mas porque é um tema que ele esbarra muito na vida mesmo. Eu entendi que não tem como estudar esse tema sem repensar muita coisa, sem trabalhar muita coisa na própria análise, inclusive, sem discutir no próprio relacionamento várias questões. Então foi um processo de construção de um trabalho que envolveu muita desconstrução, que me fez rever muitas crenças, muitas características da minha visão de mundo. E por conta disso, eu vejo que foi muito mais do que só um processo acadêmico, foi um processo existencial, que me trouxe até aqui com novas perguntas, com novos desafios. Hoje eu me considero como um monogâmico em desconstrução, então muita coisa aconteceu e acho que foi bem enriquecedor passar por esse processo. Eu pensei naquela frase, quem come da fruta do conhecimento é expulso de algum paraíso.
Exatamente isso. Eu acho que foi expulso de vários paraísos aí, mas às vezes a gente percebe também que alguns paraísos eles são um inferno disfarçado. Tem essa questão. Eu quero ainda te ouvir, assim, o que que você ouviu das pessoas contando sobre as relações delas, mas eu fiquei muito curiosa também para saber o que que você está planejando pesquisar no doutorado, sabe? Assim, qual foi o desenrolar disso pro agora também? Uma das questões que me desconcertou durante esse período, Carol, foi como o meu trabalho ele poderia servir para a gente pensar a nossa atuação. Porque essa foi uma parte muito cara para mim, né, de entender que, ok, é muito importante trazer esse tema à tona, mas também é importante que, de alguma forma, esse diálogo consiga instrumentalizar o profissional psicólogo para atuar com esse tipo de demanda. Então, essa foi uma questão que mexeu comigo bastante durante o processo, até porque, coincidência ou não, a minha clínica foi ganhando um caráter muito não monogâmico, e a gente nunca sabe, assim, se é o que a gente pesquisa que traz as pessoas por conta disso, se a gente passa a pesquisar porque as pessoas estão aparecendo, mas na minha clínica foi uma retroalimentação. Então, nesse sentido, eu entendi que seria muito valoroso seguir por um caminho de entender também como estão os profissionais em relação à não monogamia, o que é que eles sabem sobre como é que eles estão atuando, quais são os desafios de atuar com esse público, e também pensar formas de instrumentalizá-los. Então, meu doutorado ele vai nesse sentido. Nós estamos investigando profissionais que já trabalharam com o público não monogâmico, para entender um pouco de como de quais são as questões envolvidas nesse manejo. Então, estou indo um pouco para esse caminho. Até porque me deparei com alguns dados assustadores enquanto eu seguia com o mestrado. Por exemplo, uma pesquisa de 2018 que entrevistou vários não monogâmicos que passaram por um processo de psicoterapia e a pesquisa concluiu que várias daquelas pessoas sofreram algum tipo de estigma ou preconceito nesses processos. Então, muitas delas, por exemplo, relatavam que existia um certo julgamento, existia uma fala que, por vezes, trazia a ideia de que aquilo era ou a origem de um problema, ou o resultado de um problema, como se a não monogamia fosse o desfecho de um trauma, ou fosse um causador de traumas. Essa pesquisa também me mostrou o quanto a gente precisa pensar sobre isso. Porque essas pessoas, elas interromperam o processo, né? Boa parte das pessoas que passaram por essas experiências interromperam o processo de psicoterapia. Então, para cuidar desse outro, a gente precisa ter o mínimo de recurso para garantir que a nossa escuta ela não vai ser estigmatizante, que a nossa escuta não vai causar mais prejuízo do que benefício. E isso sustenta um pouco do lugar de para onde estou indo agora com o doutorado. Nossa, isso é tão importante, porque quem for ouvir lá a parte 1 para depois ouvir a parte 2 aqui, eu nem falei isso pra Carol, mas eu, ouvindo, eu me olhei de um jeito assim, nossa, não que eu seja uma grande estudiosa do assunto, não sou, mas como eu estava começando a ter contato, eu lembro de falar muito abertamente, assim, olha, né, acho que vai aparecer falas preconceituosas, ou até falei de coisas assim, que mitos, ideias prontas, que a gente já pega, né, quando a gente vai pensar em não monogamia. E fiquei feliz de pensar, assim, como de lá pra cá eu mudei. Então, acho que sim, precisa, né, de informação, precisa de educação nesse sentido. Sim, com certeza. Eu tive uma impressão parecida, Roberta. Apesar de eu estar ali no momento que eu já tinha estudado um tanto sobre, ainda era tudo muito incipiente. Então, eu fiquei achei intrigante que foi uma conversa que eu trouxe muito desse lado acadêmico da coisa, né? Então, hoje eu já tenho um lado muito mais vivencial, mais experiencial, mas acho que é isso, é a nossa tentativa de começar a ensaiar um olhar um pouco mais amplo, um pouco mais abrangente para isso. E que bom que, com o passar do tempo, a gente vai também expandindo os nossos horizontes em relação a isso, porque isso também, com certeza, ajuda a nosso fazer clínico. É uma abertura também para o desconhecido, né? Houve uma abertura para o desconhecido lá, que segue se abrindo, e é gostoso quando a gente percebe que a gente pode crescer com as coisas que a gente vai vivendo. E eu tenho aqui o sentimento de que é isso que você também está contando pra gente, quando que foi um processo, como você disse, não foi puramente acadêmico, foi também da experiência ali. Então te transformou, de certa forma, né? Chegou em você. E eu acho isso tão legal, acho que é a coisa mais legal da pesquisa mesmo, não é só o resultado científico que tá lá, apesar disso ser, né, o objetivo talvez principal, mas é quando se faz pesquisa e se vive a pesquisa, não tem que fazer aquilo que você está pesquisando, mas que aquilo entra, né? Transforma de alguma forma, nem que seja o seu olhar para o mundo. Isso já é tanto.
Com certeza. É um movimento que me chamou a atenção, que é onde eu falo sobre a minha pesquisa, geralmente nasce ali alguma situação onde as pessoas começam a conversar muito sobre isso. E é muito bacana porque sempre aparece alguma coisa interessante, assim, de primeiras misconcepções, o quanto as pessoas ainda têm dificuldade de falar sobre isso, né, o quanto vão aparecendo ali as construções problemáticas também sobre a temática. Então, de certa forma, essa discussão ela ficou muito ampla, porque onde eu falava sobre isso, as pessoas começavam a discutir sobre a monogamia. Eu tinha a oportunidade também de desconstruir algumas coisas ali junto, colocar para pensar. Eu acho que é um tema que ele carrega muito esse potencial de diálogo, e isso me satisfaz bastante, porque eu acho que conhecimento sem diálogo é o dado estéril, né? Não chega a lugar nenhum, não faz nascer nada. Conta mais pra gente. Acho que a gente tá aqui curioso, assim. O que você encontrou na pesquisa? Qual era o objetivo específico, né, da pesquisa? O objetivo era, de uma maneira muito exploratória, entender como funcionam as dinâmicas não monogâmicas, quais são os desafios, quais são as grandes questões que as pessoas experienciam dentro de uma relação não monogâmica ou de um estilo de vida não monogâmico. Eu já quero fazer essa distinção porque ficou bem claro para mim que uma pessoa não monogâmica não é alguém que está numa relação não monogâmica. Porque a não monogamia, ela é muito sobre um estilo de vida também, e uma forma de enxergar as relações e o mundo. E não só as relações amorosas também. Esse é um ponto importante. O pessoal na mono, eles trazem para a discussão muito mais do que só o relacionamento amoroso e vai fazendo um processo de descentralização das relações, onde todas as relações elas são bastante importantes e precisam ser discutidas. E nesse sentido, né, o não monogâmico não é aquele que está numa relação não monogâmica, até porque dá para você estar numa relação não monogâmica se comportando como uma pessoa monogâmica. Então, nesse sentido, é muito mais sobre esses valores, sobre essa postura, essa visão de mundo. Então, o objetivo era conhecer um pouco mais sobre isso, de uma forma muito exploratória mesmo, ainda mais considerando que é um assunto que, a nível academia, ainda é muito novo. Basicamente, eu queria ver o que a gente encontrava dentro dessa temática. Por várias vezes eu pensei, tá, como é que eu vou sintetizar isso em um trabalho que tem um limite, né, que eu preciso ter um escopo específico, que tem uma duração de 2 anos no máximo. Então, são muitos dados, mas acho que o primeiro ponto que chama a atenção é justamente o quanto isso vai esbarrando em muitos aspectos da vida. Não fica circunscrito ali na vida relacional amorosa, né? Então, se é uma forma de se posicionar no mundo, é muito mais do que isso. É a forma como a pessoa vai entender as amizades, como vai lidar com a família, como vai construir a maneira de se vincular, de se relacionar. Os desafios também, né, são inúmeros. Então, eu me deparei várias vezes com o tema do estigma, talvez um dos maiores, o quanto essas pessoas elas estão numa posição vulnerável de sofrimento por conta de vários julgamentos e estigmas que acompanham a ideia da não monogamia, principalmente para as mulheres. Entrevistei tanto homens quanto mulheres, mas as mulheres elas narram uma experiência muito maior. E aí a gente coloca um outro componente. A mulher que tem um filho ou filhos está numa posição ainda mais sensível. Então, vou dar um exemplo para vocês de uma entrevistada que comentou que até a questão da rede de apoio é um pouco complicada, porque se ela vai deixar o filho com alguém pela justificativa de que ela vai ter um encontro não monogâmico, não é justificativa boa o suficiente. Então, a rede de apoio não acata essa demanda. Sei lá, se for para fazer uma outra coisa que seja válida para essas pessoas, tudo bem, aí dá para ficar com a criança, mas para sair no encontro, de forma alguma. Então, é uma experiência que ela é muito permeada pelo estigma, pelo preconceito, e que vai colocando uma série de desafios, né? Uma tentativa das pessoas se encontrar nesse mundo que é majoritariamente monogâmico, sem sofrer violência, sem passar por situações traumáticas. Isso foi um grande achado também do estudo. Fica me vindo aqui 2 coisas, uma de agora e uma que já me veio lendo seu trabalho, sabe? A primeira é que isso combina muito com todo esse tabu que existe em volta do desejo, né? E acho que em especial do desejo feminino. Então, faz sentido, tá dentro do que a gente encontra socialmente falando mesmo, sobre a mulher poder ou não desejar, sobre o que significa também eles poderem deixar de forma mais explícita o fato de que o desejo é essa coisa circulante e viva, independente de você, do contrato que você estabelece. E a outra coisa que me veio, foi um pensamento que me surgiu, até mandei uma mensagem muito do Combate Além pra Rô, assim, eu tive que contextualizar de onde que aquilo tava vindo.
Porque nessa lógica, né, de pensar um pensamento não mono, ampliado, não só para a relação do casal, né? É muito interessante, na verdade, porque quebra um pouco um negócio que está muito instituído mesmo de minha amiga, meu analista, né? Minha família, meu, negócio da posse, né? São minhas pessoas, né? E eu entendo, pelo que eu li do seu trabalho, pelo que eu tenho ouvido, de que a questão toda é poder quebrar essa ideia de posse. Nós não somos uns dos outros dessa forma. Nós somos posses uns dos outros, né? E ficou me vindo assim, como fica pensar essas relações dentro dessa lógica, inclusive da própria análise, né? Se não é meu analista, eu não sei se dá pra pensar numa relação não monogâmica com o analista, ela é meio não monogâmica, mas unilateral, né? Mas não dessa lógica de só se relacionar com aquela pessoa, mas isso que você tá falando, desse olhar não possessivo, sabe? Não tem resposta, é só uma pergunta mesmo, quero saber o que você pensa, o que a Rô pensa também, mas me surgiu desse jeito, sabe? Claro. Eu pensei te ouvindo, Carol, que eu não conheço ninguém que tenha mais de um analista ao mesmo tempo. Isso me causa até um pouco de ansiedade, essa ideia. Pois é. Mas tá, vamos lá, vamos pensar um pouco disso, porque eu gostaria de responder tanto numa perspectiva mais ampla, social, quanto numa perspectiva subjetiva. De uma maneira mais ampla, já a gente pode trazer à tona o quanto a nossa relação com o mundo ela é construída a partir da ideia da posse. Então, aquilo que a gente já sabe, sociedade capitalista, que está todo mundo buscando ter, e ter envolve algum grau de segurança, né? Acho que a gente pode falar sobre isso em algum momento. Então, já é difícil a nível social, né? Desconstruir essa ideia de eu não tenho as coisas tanto quanto eu acredito que eu as tenho. Mas vocês podem perceber que de forma geral, as pessoas elas vão buscando cada vez mais essa ideia da segurança do ter, né? Então, eu compro um carro, eu coloco um seguro e tudo que for possível na minha vida eu vou assegurando de alguma maneira também, porque o ter gera essa sensação de eu estou seguro, isso é de fato meu, ninguém vai me tirar isso. Mas venhamos e convenhamos, isso é uma grande fantasia, porque muita coisa pode acontecer e normalmente acontece. Então, de forma geral, a gente já tem essa perspectiva. Agora, num campo mais subjetivo, eu penso que isso envolve uma questão que é muito difícil para mono, não mono, o que for, que é enxergar o outro como sujeito. Um sujeito que tem liberdade, um sujeito que tem desejo, um sujeito que existe para muito além do eu. Porque até o meu tem um tanto disso, né? No meu já tem um eu. Então eu vejo, né, eu olho esse sujeito, talvez eu veja muito mais o que eu quero, o que eu necessito, do que o outro de fato, com o que necessita, com as liberdades que tem. Vou dar um exemplo de uma reflexão que eu tive nesse período, de que tem pessoas que querem tanto ter uma relação monogâmica, isso é uma questão tão importante na vida, a pessoa que vai dar cara a esse personagem do parceiro é indiferente. É muito mais importante ter um relacionamento do que quem vai estar nesse relacionamento. Então, não é muito sobre o outro. Para quebrar essa lógica, eu penso muito nesse sentido. A gente precisa começar a aprender a enxergar o outro como o outro mesmo. E com todas as questões que isso traz, inevitavelmente. Eu acho que para isso a gente precisa também enxergar o outro na gente. O outro de mim em mim. Porque a gente vai tendo uma fantasia, né? De que vai ter alguém ou alguma coisa, ou alguém e alguma coisa, que vai preencher, vai trazer uma completude. Eu acho que quando a gente começa, né, a se dar conta que quanto mais a gente tem, mais falta, que essa lógica ela não vai mudar. Nossa, isso eu trabalho tanto em análise, mas tanto em análise. E tem hora que, sabe, assim, eu não consigo não ver mais. Que é uma coisa que você vê, você não tem como desver, né? E aí é bom, porque eu vou podendo conversar comigo. Então, quanto mais coisas a gente faz, ou mais amigos a gente tem, e família, e um relacionamento, inevitavelmente mais vai faltar. Né? Então, você vai estar com o seu namorado, e você não vai estar com a sua amiga. Você vai estar trabalhando, mas não vai estar passeando. Parece besta, né? Parece fácil, óbvio isso, né? Mas quando a gente se dá conta, né, que o nosso inconsciente é esse outro dentro da gente, que a gente também nunca vai esgotar, eu tenho a impressão que a gente dá uma acalmada nesse nessa posse, porque a gente vê que é impossível. Vai ser uma luta sem fim. E aí eu acho que vai dando pra gente tentar ficar satisfeito com o que a gente tem, entendendo que vai ter falta, né? Entendendo que não vai ter completude.
Isso me lembrou agora aquele livro da parte que falta, que quando fica completa Ele para o movimento. ele para o movimento, que eu tô lembrando que ele ficava rodando, mas cada hora era uma peça diferente, né, que encaixava, que não encaixava. Mas que é o que o Ron tá falando, né, que você faz encaixar. Força, né? E Você pra cortar, força. precisa cortar pedaço do outro, às vezes até da gente, né? A história da Cinderela, né? A história original é preciso cortar o pé, as irmãs dela cortam os pés para colocar no sapatinho, tentar caber. Então, tem um pouco a ver com isso que vocês estão dizendo. E já quero puxar esse gancho para falar sobre um ponto. A gente chegou até a mencionar na nossa primeira gravação do quanto também é preciso entender que lugar é esse da não monogamia, né? Então, se a monogamia ela é repleta das suas fantasias, às vezes a não monogamia também pode ter fantasias. Por exemplo, a fantasia de que se eu tiver relacionamentos com mais pessoas, eu vou estar mais satisfeito. Mas é isso, a partir do momento que você vai se relacionando com mais pessoas, você também vai tendo problemas diversos em relações distintas. E é isso que as pessoas narraram muito, né? Essa experiência de ter contato com outros, no plural, é uma experiência onde nessa relação aqui eu tenho um problema para trabalhar e resolver, na outra eu tenho um problema completamente diferente, então vai acumulando possibilidades, mas também vai acumulando suas dores, seus desafios, suas desconstruções. Não é sobre aquilo que a gente mencionou de, eu tenho uma pessoa para fazer isso, outra para fazer aquilo, uma para assistir Netflix, outra para sair, enfim. Na verdade, você tem várias relações onde você vai precisar trabalhar muitos aspectos seus e da relação. E precisa existir uma disposição para isso. Porque senão você também pode estar no meio não mono de uma forma irresponsável, objetificando um monte de gente, reproduzindo o padrão monogâmico problemático. Você não chega nesse lugar de uma não monogamia que realmente desconstrói aquilo que critica na monogamia. Não é uma simplificação, né? Mas isso deve dar tanto trabalho. Fiquei pensando nisso, assim, deve dar muito trabalho, tanto pessoal, de se ver nessas relações, de enxergar você dentro de cada relação, porque isso já dá muito trabalho. Cada vez que a gente tá com alguém, a gente conhece um pouquinho da gente que aparece na presença daquele alguém. E aí eu fico pensando que muitas relações muito íntimas vão gerando muita proximidade, se a pessoa estiver disponível, né? Pra si mesma também. Mas deve dar muito trabalho de relacionar mesmo, dos contratos das relações, porque uma coisa que eu fui pensando, né? Acho que as relações não deixam de ter contratos. Só que são contratos que são conversados e conversados e conversados, talvez mais conversados do que os contratos monogâmicos, mas não deixam de ter combinados, contratos, limites, o que é possível, o que eu desejo, como eu consigo respeitar o desejo do outro sem romper com o limite meu. Que trabalheira que deve dar. Fiquei pensando até no episódio que a gente gravou hoje cedo com o Cesário. A gente vai postar, vai ter ali 15 dias, vai sair o seu, Ron. Mas, enfim, pra quem tá ali ouvindo a gente, porque a gente falou muito da importância da conversa. E uma coisa que a gente conversou, conversas no gerais, né? E o que a gente conversou na nossa primeira gravação era isso, né? Que no relacionamento mono também não há conversa. Há essa ideia de que já que a regra está posta. E aí não precisa se conversar. Sim. E eu quero já pensar, então, alguns ruídos que vão aparecendo. Porque, como eu estou dizendo aqui, a não monogamia traz suas dificuldades, seus desafios. Então, a questão do contrato. Um tópico que foi muito trazido nos grupos focais, as pessoas falaram bastante sobre isso também, é a questão de o quanto eu quero saber sobre as coisas que você faz com os outros. Esse é um baita de um problemão, porque existem perfis muito distintos, desde a pessoa que prefere saber tudo, e o lugar de saber tudo não abre tanta margem assim para fantasia e ela se reconforta ali, quanto as pessoas que, tudo bem, faça o que quiser, eu só não preciso ficar sabendo. Não é tão simples assim, né? Então, um entrevistado citou uma situação de uma festa de aniversário. Se a parceira não quer saber e nem conhecer as outras, mas em uma festa de aniversário, como é que faz? Chama, não chama, quem chama, mas ao mesmo tempo, se chama um, não chama o outro, dá uma ideia de importância maior de um do que do outro. Então, essa é uma grande questão que é muito discutida, que é permeada pela questão do ciúme também, inevitavelmente, mas esse é um grande ponto, né? As pessoas têm que conversar muito para entender qual é o limite de si e do outro nessa questão de quanto eu quero saber, se conheço, não conheço, etc. Isso já é um baita de um problema ali dentro do meio não mono. Uma outra questão que apareceu e é interessante de pensar a respeito da nomeação. No primeiro episódio que a gente gravou sobre isso aqui, a gente falou muito sobre os tipos, né? Falamos sobre poliamor, swing, relacionamento aberto, enfim. E aí na pesquisa foi
me deparando com um monte de outras formas de descrever, e também me deparei com pessoas que acham que nem tem que descrever de forma alguma, que o nome limita, que o nome mais causa discriminação e confusão do que compreensão e entendimento. E aí entra um grande dilema, que foi tema de um dos grupos focais também, sobre o relacionamento aberto. Dentro da não mono, existem pessoas que acreditam que o relacionamento aberto não é um relacionamento não mono de fato. E por que enxergam dessa forma? Porque o relacionamento aberto ainda está muito ligado àquela ideia de existe um casal, ou seja, existe uma dupla, e essa dupla tem a possibilidade de ficar com outras pessoas. Mas, normalmente, o papel de importância na vida tá para esse parceiro ou essa parceira. Então, a dupla é importante e o restante fica num lugar de uma hierarquia abaixo. É como se não fosse tão importante assim, ou enfim, como se não tivesse tanto espaço na vida. Então, tem um pessoal dentro da não mono que falam que é os anarquistas relacionais, né, que criticam muito essa ideia de que o relacionamento aberto não é não mono. É só um relacionamento monogâmico com uma pitadinha de alguma outra coisa. Enquanto também conversei com pessoas que tinham um relacionamento aberto e que acham que isso é natural. Por exemplo, se um casal tem um filho junto, naturalmente essa relação às vezes vai ter um espaço diferente do que uma relação que não tem um filho, ou que não coabitam, enfim. Tem essa galera do precisa ser tudo, nenhum tem mais importância, tá todo mundo no mesmo nível e é isso, porque senão não é não mono. Tem a galera que, não, relacionamento aberto também é não mono, tá tudo certo, cada um se relaciona como dá, do jeito que... Então, uma outra grande questão que apareceu dentro da temática. Você chegou a investigar assim, a relação deles, dos casais que têm filhos, com os filhos? Apareceu num lugar muito interessante de normalidade, Roberta, de não é uma questão. É assim, e os filhos entendem, é uma questão a partir do momento que eles começam a sofrer preconceito. Por exemplo, na escola, que isso foi uma questão que apareceu. Mas a nível de dinâmica familiar, não apareceu como algo que, nossa, precisamos conversar muito sobre isso, porque é uma grande questão. Está num campo de normalidade. Não monogâmicas, que havia essa ideia do casal. Que havia essa ideia do casal, mas que tinham abertura para ter outros relacionamentos, isso. Não era um trisal, por exemplo. Exatamente. Também apareceu, né, eu entrevistei uma integrante de um trisal, ela falou algo num sentido parecido, de que não tem grandes questões. Isso combina com quase tudo, né, que gera preconceito, assim. De que é normal, até que alguém aponte e fale que não seja, né? Exato, exatamente. Não a vivência em si, né, que não é normal. Não é normal o preconceito que eles vivem. O sofrimento que gera, né? Quando alguém olha e fala, você é diferente. Sim, a gente pode pensar numa outra grande temática também que tem ganhado espaço, que é a parentalidade homossexual. Acho que é muito sobre isso. Assim, não é uma questão até que alguém decida discriminar, enfim. Esse episódio é patrocinado por Ana Luísa Guimarães, @bobofrito.oficial, Cida Fonseca e Castro, Daniela Landim, @doutorapriscila.psiquiatra, Escuta na Praça, @flaviana.psico, Francisco Alves, Iraci Pereira, José Roberto de Almeida, Júlia Bevilacqua, @psijulia.santana, Lúcia Barbosa, Luiz do Nascimento, Maria Carolina Bezinotto, @Nath Bemelo, @psicóloga Natália Fontes, Sônia de Almeida e Terezinha Barbosa. A partir de R$ 21,00 você pode ser nosso patrocinador e também ter seu nome ou @ citado aqui. Acesse www.catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e venha fazer parte do nosso time. Para os que preferem fazer uma contribuição com o podcast de forma ainda mais prática e rápida, agora também temos o nosso Pix. A chave é desculpaoaudiolongo@gmail.com. Vem com a gente rumo à nossa segunda meta de fazer mais gravações presenciais para vocês. Eu acho essa ideia dos relacionamentos sem hierarquia, né? Sem essa, como você disse, a anarquia relacional. Anarquia relacional, isso. De uma coragem. Porque você lidar com esse desamparo, porque eu acho que essa ideia do meu é uma necessidade que a gente tem. Vou até te interromper só pra falar uma palavra a mais. Ele é só meu e eu sou só dele, né? É uma necessidade de se sentir especial, de um determinado jeito que tem a ver com essa coisa da exclusividade, né?
de não suportar estar de fora, talvez, né? Nosso, porque eu acho que é por isso que eu falei uma coragem, porque parece que é olhar pra ferida, pro desamparo de todos nós. Me contaram uma história, eu não sei se eu vou contar direito, é até difícil falar aqui. Gente, quem souber melhor depois manda. É uma história que acho que parece que tá no banquete de Platão, de uma história que Zeus estava muito bravo, porque na origem os homens, homens e mulheres, eram duplicados. Havia 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas. E Zeus estava ficando muito bravo, porque os humanos estavam ficando muito fortes, muito superpoderosos. E ele manda cortar. E a marca que a gente carrega disso é o umbigo. De uma época em que a gente era duplo. Traz dentro da gente essa marca da incompletude, que a gente tenta o tempo inteiro não perceber, não lidar. Então, isso é coragem que eu diga nesse sentido, né? De olhar muito para isso. A segurança acaba tendo um lugar muito privilegiado também na fantasia monogâmica. É porque é isso, assim, as pessoas elas entram no relacionamento e existe a ideia de que esse relacionamento ele vai perdurar. E aí você constrói patrimônio em conjunto, e aí você estabelece família, e a sua vida vai sendo planejada a partir da ideia dessa segurança. Assim, eu estou num lugar que ele vai seguir existindo. E eu sou muito especial para essa pessoa é muito especial para mim. Então, a não mono quebra um tanto dessa ideia e acho que coloca muito em contato mesmo. Assim, não, o mundo é fluido, a vida é fluida, muita coisa pode acontecer, os atores vão mudando o tempo todo, né, seja amizade, relacionamento romântico, e a gente precisa aprender a transitar com isso. Eu acho que essa é uma ideia que a gente precisa trazer, independente se você é mono ou não mono, né? Porque tem a ver com algo muito real. Eu até estava pensando, né, vocês comentaram sobre a questão do pilar central ser o amor romântico, da monogamia, e quais outros pilares existiriam. E eu fiquei pensando que talvez é justamente essa fantasia da segurança. É um pilar que segura muito. E veja que não é nem felicidade, porque nem sei se é tanta felicidade que às vezes sustenta um casal por muito tempo. Tem gente que consegue ficar muito mais pela segurança do que pela felicidade, inclusive. Há pessoas que sustentam relações terríveis por muito tempo, mas que a ideia da segurança de, pelo menos aqui eu estou seguro, a minha vida financeira está estabilizada, como é que vai ser se eu sair desse lugar? Então, a segurança talvez seja um grande pilar, né, dessa fantasia monogâmica. Estou seguro e as coisas vão continuar mais ou menos como estão. E não corre um risco de, se a pessoa não for pensando sobre essas coisas todas, não descambar para a mesma fantasia num relacionamento não monogâmico, no sentido de que se eu tiver uma liberdade, não só sexual, mas afetiva muito grande, eu vou estar mais segura porque eu não vou ser abandonado tão facilmente, porque é outra insegurança do abandono, né? Sim. Então, será que não corre esse risco também de cair, de pular de uma fantasia de segurança para outra? Com certeza, Carol. Isso eu acho muito característico do humano, né? A gente consegue criar fantasia em qualquer cenário possível. Então, é muito possível, sim, de que também pode virar um fetiche esse lugar da liberdade, da abundância, como se isso também oferecesse algum grau de segurança ou de satisfação garantida. Mais uma vez, né, eu acho que a questão aqui é parar para pensar, permitir refletir sobre isso, que às vezes é algo que não acontece tanto com o público monogâmico, por exemplo. Sempre que a gente vai falar sobre a desconstrução do que foi construído, eu sempre acho muito interessante. Porque é como caísse a quarta parede ali, igual um pouco aquela ideia da Judith Butler também, né? A gente tá performando o tempo inteiro, né? Então é quando cai alguma coisa que você fala, opa, isso não é assim porque sempre foi assim, tem que ser assim. É uma construção. Acho que pode ser muito fértil, pode provocar muitas reflexões, muitas resistências, muitas reações também. Mas sempre que a gente se permite ser tocado por isso, assim, eu acho muito interessante. Assim, amplia. Uma coisa que eu fiquei querendo perguntar, Rony, quando você falou de segurança, é claro que a gente pode pensar isso em vários aspectos, mas um dos aspectos que me ocorreu foi até financeira mesmo. Você chegou a pesquisar, a fazer associações em relação à escolaridade, nível social, raça, gênero ou não? Isso apareceu de uma maneira mais casual nos relatos, né? Esse é um ponto que eu até quero aprofundar agora no doutorado. Aparece como algo que inevitavelmente também afeta a experiência.
Vou te dar um exemplo. Uma das entrevistadas, ela comentou que as festas não monogâmicas no Rio de Janeiro são muito elitistas e ficam num lugar de elite da cidade. Então, as pessoas que estão de fora desse núcleo, elas têm dificuldade de acessar esses lugares. Então, acabam ficando também um pouco mais deslocadas dentro do próprio meio não monogâmico. Aqui a gente pode pensar, acho que já alguns recortes, tanto financeiros quanto de raça, enfim. Os recortes de exclusão que acabam também excluindo nesse tipo de núcleo. Uma outra questão, o quanto também é difícil você bancar esse processo quando você tem alguma limitação financeira. Para sair com 2 pessoas numa semana, por exemplo, você vai ter que gastar 2 vezes. E não só isso, você ainda precisa arrumar um tempo para isso. Hoje em dia, por exemplo, está tendo toda a discussão das escalas, né? Qual que é o melhor, 6x1, 100x2, 4x3. E tem gente que tem uma folga na semana. Como é que exercita a vida não monogâmica assim? Então, acho que é um tema que é inevitavelmente atravessado por tudo isso. Não à toa, eu estou usando agora no doutorado o conceito da interseccionalidade, que diz justamente sobre como as experiências de exclusão, de opressão, se interlaçam, criando experiências muito únicas, que vão acoplando todas essas exclusões. Então, nesse sentido interseccional, pensar a não mono branca e a não mono preta são lugares muito diferentes. Pensar a não mono da elite e a não mono de pessoas menos favorecidas financeiramente, a mesma coisa. Então, é um olhar que precisa existir porque são experiências muito distintas mesmo. Mas, de fato, ainda fica à margem, né? Falou assim, eu fico imaginando que tá lá nas elites, talvez esteja numa classe mais popular, mas parece que não tá misturado, né? Ainda, que eu acho que é o que aparece no estigma, né? Que aparece aí muito presente, a questão do estigma. Pelo menos na nossa realidade, assim, da Ribeirão, Uberaba, né? Eu acho que é alguma coisa que, diferente de outras questões que eu acho que cada vez mais, como a gente tá falando, casal homoafetivo, acho que tem coisas que demoram muito tempo, né? Realmente. Me pega essa coisa de falar que isso é super contemporâneo também, porque, por outro lado, talvez com uma discussão infinitamente menor ou com uma visibilidade infinitamente menor, casais e pessoas se relacionam de várias formas desde sempre, né? Não só no sentido cultural, então se a gente for para culturas diferentes da nossa, talvez a gente encontre outras formas de estabelecer até família, né? Eu lembrei aqui do filme do Ney Matogrosso, eu não sei se vocês assistiram. Todo mundo que estiver ouvindo a conversa também assistam. Mas tem uma representação ali de uma forma de relacionar dele muito livre. E não livre só de eu quero transar com quem eu quiser, né? De ele falar pro parceiro dele, ó, fulano tá interessado em você. E o parceiro ficar meio assim, ó, você faz da sua vida o que você quiser. Não é de um jeito que você faz o que você quiser, sabe? É de verdade. Você faz realmente da sua vida o que você quiser. Fica brincando com isso de um jeito muito tranquilo. E isso foi quantos anos atrás, né? Então, assim, isso eu acho interessante pensar que não é um negócio que os jovens de hoje estão arrumando. E aí eu acho que é importante a gente pensar o quanto que o discurso não mono, por vezes, também tem esse caráter decolonial, inclusive. Hoje tem uma grande expoente da não monogamia, estou até com o livro dela aqui, é praticamente a Bíblia do não monogâmico brasileiro, Colonizando Afeto, da Jenny Nunes, que é uma mulher indígena, e que ela traz justamente essa problemática de isso não é novo, isso já existia, só que quando é que deixa de existir? Quando é que passa a ser um problema? A partir do momento que alguém chega e aponta como um problema de uma maneira violenta, inclusive. E então tem um caráter decolonial importante que vai fazendo várias críticas, não só às maneiras de se relacionar, mas também à nossa sociedade de forma geral. Pensando no contexto do Brasil, quais são os resquícios que a gente tem da colonização? Quais são os resquícios morais que a gente tem de ter uma tradição profundamente enraizada no cristianismo? E aí eu tive uma percepção, ouvindo as pessoas falar sobre, discutindo muito sobre o tema, o problema não é a monogamia, o problema não é a não monogamia também, o problema não é o cristianismo ou qualquer outra religião, o problema é a maneira como a gente produz hegemonia, nesse sentido de eu construo o que é certo e eu destruo o que eu acredito que é errado, que é o diferente, no caso. Então, a nossa incapacidade de tolerar o diferente, de tolerar a diversidade, faz com que a gente produza hegemonias muito violentas, que vão destruindo a possibilidade de ser diferente.
E aqui a gente pode pensar em várias questões, né? Retomando a ideia da interseccionalidade, o machismo, o patriarcado, as relações raciais, né? A homofobia, são todas questões que elas, no cerne, têm muito isso. É essa forma problemática que a gente constrói a hegemonia e vai destruindo o diferente. Então, eu acho que existe um certo, as pessoas precisam ser não monogâmicas ou precisam ser monogâmicas de forma alguma. Mas a gente precisa aprender a ser tolerante, aprender que está tudo bem o diferente existir, que isso não ameaça a minha forma de ser, e eu também não preciso ameaçar do outro. Então essa é uma questão que eu acho que atravessa o tema da não monogamia, mas é muito mais amplo também do que isso. A frase começa estranha na hora que a gente tenta pensar as pessoas deveriam se relacionar assim. Nossa, o que eu sei de como as pessoas deveriam se relacionar? Né? Como que uma pessoa sozinha vai conseguir falar você tem que ser assim também? Nossa, você foi no cerne da questão, Rona. Assim, eu fiquei assim, é isso, é sobre isso. Sim. E a Geni Nunes, ela tem uma escrita muito acolhedora, assim, é gostoso de ler, mas ao mesmo tempo ela vai tirando um monte de véu que você começa a ver coisas e pensa, tá, entendi, isso é problemático mesmo. Quinta, sexta, sétima paredes caindo, né? Exatamente. Eu achei muito bonito uma das falas dos participantes da sua pesquisa falar que os relacionamentos, da possibilidade dos relacionamentos serem feitos de forma artesanal. Sim. E que isso não depende da quantidade de parceiros que você vai ter. Até essa lógica também do proibir ou permitir que alguém faça alguma coisa sempre me gerou um pouco de estranhamento, mas assim, eu não deixo que meu marido, que a minha esposa faça isso. Como assim não deixa? Sabe, assim, isso sempre me deu um certo desagrado, sabe? Independente da quantidade de parceiros envolvidos. E pensar que isso é artesanal é tão bonito. Sim, e eu acho que essa lógica a gente pode trazer para as relações de forma geral, né, Carol? Vamos entender que os vínculos eles são muito únicos e por conta disso a gente precisa pensar sobre eles, a gente discutir, a gente precisa conversar, a gente não precisa ficar supondo nada, a gente senta e conversa, né? Esse é um grande erro dos casais e a gente acaba vendo muito isso na clínica também, assim, eu gostaria que o outro supôsse o que eu quero e a partir disso realizasse o desejo. Gente, isso é uma equação impossível. Pode acontecer em um momento isolado, numa situação de muita conexão, mas não é assim que a vida funciona. Então, trazer essa ideia da artesanalidade, acho que é pensar muito isso. Assim, a gente tem que entender esses lugares que eu estou, as relações que eu estou, pensar sobre isso, discutir, levar para análise, e o quanto que isso enriquece mesmo. Porque a nossa construção de si também é artesanal. A gente vai tecendo aos poucos o que a gente é, as relações que a gente tem. Eu acho que quanto mais a gente se constrói, consegue contar com a gente, né, como um ser que pode pensar, mais a gente dá conta disso. Porque muitas vezes a gente também vai procurar um relacionamento para não ter que se haver com a gente, né, com essas questões existenciais mesmo, para não ter que pensar. Mas aí a gente entra também em tantas furadas. Muitas, pois é. E aí, o ponto que eu queria muito falar para vocês, brevemente, o meu processo criativo ele acontece de uma forma muito ingrata, porque eu normalmente tenho as melhores ideias quando eu não posso anotá-las ou quando eu estou numa situação que não era para eu estar pensando naquilo. Banho, antes de dormir, etc. E por que eu estou contando isso? Porque eu estava prestes a finalizar o processo da dissertação. Era um sábado, por volta de 1h30 da manhã, eu não estava escrevendo nada sobre isso, mas de repente eu tomei uma flechada. Do cupido? Não. Mas também uma flechada. De que eu precisaria criar algo que fosse muito visível para ajudar os profissionais a se aproximar disso. Então, já que eu estava entendendo a importância de instrumentalizar os profissionais para tratar essas questões, eu tinha que fazer isso de uma forma muito explícita no meu trabalho. E aí, 1h30 da manhã, num sábado, prestes a dormir, eu me levanto, pego um bloco de notas e começo a rascunhar algumas coisas. E aí eu rascunhei o modelo AMORES, que é um acrônimo que fala sobre aquilo que é importante no manejo com pacientes não mono. Então, vamos lá. O modelo AMORES, ele é um acrônimo que carrega em cada letra alguma recomendação sobre esse processo de escuta e cuidado com sujeitos não mono. O A de Amores diz a respeito da aproximação da temática. Não dá para pensar que você pode trabalhar com um indivíduo não mono sem estudar não mono. Então,
se você pegar aquilo que você conhece sobre relação e aplicar no mono, provavelmente não vai ser suficiente, você corre o risco de ser estigmatizante. Então, por isso, ler, estudar, pesquisar, discutir, o que a gente está fazendo aqui é inevitável e bastante importante. O M do Amores é manejo sem preconceito e estigma. Nós, da psicanálise, nós já oferecemos essa escuta, mas quando a gente está falando de algo que é não hegemônico, acho que é um cuidado redobrado para realmente pensar os manejos que a gente está fazendo, as intervenções, se escapa ali alguma questão que às vezes a gente não trabalhou e não discutiu sobre a temática, isso é bastante importante. Então, o manejo precisa ser sem preconceito e sem estigma. O O de Amores diz respeito a ouvir as especificidades das experiências. Então, se são vínculos tão artesanais assim, a gente precisa entender. Então, não é aquilo do paciente chegar e dizer assim, eu sou não mono. Tudo bem, sei o que é não mono. Não, a gente precisa entender como é isso, se tá, quais são as questões, como é a maneira, de fato, que essa pessoa se relaciona. O R é o reconhecimento de necessidades e limites, um ponto importantíssimo em qualquer relação, mas que aqui ainda também se faz muito necessário, porque não é porque eu sou não mono que eu consigo lidar com qualquer coisa. Então, uma questão que às vezes aparecia, né, assim, as pessoas falando, eu consigo lidar com o meu parceiro ou parceira ficando com qualquer um, menos com essa pessoa aqui, eu não sei por quê. Eu preciso entender isso. Então, é um processo muito cuidadoso de você ajudar o sujeito a entender quais são as necessidades dentro desses arranjos e quais são os limites também. O E, estratégias de comunicação. Aqui a comunicação se faz muito necessária e com todos os envolvidos. Então, se existem várias relações, tem vários processos de comunicação, tem várias questões para trabalhar dentro dessas comunicações também. Eu acho que dentro de um processo de análise, naturalmente o sujeito ele vai se apropriando desse lugar de falar, de expressar e de aprender a ouvir algumas coisas também. Então, esse é um processo muito importante para ajudar as pessoas no mono. E, por fim, o S de Amores é a segurança relacional e social. Dentro da não monogamia, as pessoas que estão dentro de grupos de rede de apoio conseguem lidar melhor com essas questões. Discutir, pensar, se sentir mais seguros. Um participante citou, por exemplo, que na rede de apoio não mono dele, quando uma mulher se depara com um homem abusador, ela costuma compartilhar essa informação para que as outras mulheres também não tenham esse tipo de experiência. Então, a rede de apoio ali servindo como um lugar mesmo de algum grau de proteção, de algum grau de segurança. Enquanto os não monos que estavam, por exemplo, em uma cidade do interior de São Paulo, sem uma rede de apoio, tinham muito mais dificuldade para viver essas experiências. Então, a segurança relacional é muito importante e social também. Enfim, de uma maneira muito resumida, esse é o modelo Amores. Eu acho que ele engloba várias questões que a gente precisa pensar enquanto profissionais da saúde e que nos ajudam também a afinar essa escuta para conseguir se aproximar de uma maneira, de fato, cuidadosa, empática desse tipo de demanda. Que belo insight antes de dormir. A gente ainda vai para a Caixa de Pandora, mas acho que queria reforçar aqui, né? Parabenizar você, Rony, pelo seu trabalho. Acho que principalmente por ter essa questão de querer disseminar isso que você estudou, né? Trazendo aqui para a gente poder disseminar para mais pessoas, para chegar em pessoas, por exemplo, que estão aí tendo relacionamento não mono, talvez num lugar sozinho, que não tenha outros contatos, como a gente está falando dessa rede, que pelo menos o podcast, né, chegue em mais lugares. Isso acaba sendo uma forma da gente não se sentir tão sozinho, das pessoas que estão ouvindo, que se identificarem, que acham que podem, essa conversa pode contribuir com alguém, que encaminhe. A gente esquece muito de falar isso aqui, então ajudem a gente, assim, quando você encaminha um episódio para uma pessoa, isso já ajuda muito. E parabenizar por também colocar isso em prática, em ação prática. Acho que é algo que a gente, principalmente nessas questões sociais, decoloniais, né? Às vezes a gente se pega estudando e não leva para prática. Então, achei muito interessante que agora você está indo para esse lado do doutorado para prática. E que deixa aí a gente também com vontade de daqui a um tempo querer saber o que você está encontrando nos seus estudos. Eu já estou topando a priori, né? Fique claro. E vamos para a Caixa de Pandora?
Antes da gente começar, a gente tem uma super indicação também. Quando vocês receberem esse episódio for ao ar, os cursos do Instituto de Estudos Psicanalíticos de Ribeirão Preto, IEP, do ano que vem já vão estar aí com possibilidade de fazer matrícula. A gente vem falando do IEP aqui no podcast, que é esse instituto que eu amo de coração, e que a Carol também tá lá, né, amando de coração. Estou fazendo o curso de autores contemporâneos e tem sido transformador na clínica mesmo, assim. Estudar autores contemporâneos é muito, muito... Até nesse sentido do que o Ron tá dizendo, assim, que tava na minha cabeça. O lugar de onde eu tava te ouvindo, falando sobre o Amores, é de um convite para uma escuta não saturada, né? Assim, uma escuta disponível e aberta e curiosa também, né? No sentido muito positivo da palavra curiosidade. E acho que estudar autores contemporâneos convida a gente para um lugar bem parecido. Enfim, tô fazendo o curso de autores contemporâneos do IEP, tomando. E pensando nessa contemporaneidade, o IEP agora tá com um curso novo também, que é um curso de casal e família. Muito bom, tem tudo a ver com o que a gente tá falando. E acho que por essa necessidade também, né? De muitas pessoas que estão na clínica, que querem atender a demanda de casal e de família, mas que não sabem sobre psicanálise vincular, né? Sobre teoria, como você disse, tem que estudar. Né? Eu quero atender, não sei, então vou estudar. Então esse é o novo curso, né, do IEP. Vai acontecer de sexta de manhã. Ele é presencial com atividades online, então precisa ir até lá, ou precisa ser de Ribeirão. Mas eu acho que isso também tem uma vantagem no curso online e vantagens no curso presencial. E o que eu achei interessante é que ele pode ser cursado tanto como extensão em 1 ano, quanto como especialização por 2 anos, né, reconhecido pelo MEC. Então, acho que é legal poder divulgar esses cursos também. É uma instrumentalização. Com certeza, e até eu fiquei interessado, viu? Então, entra lá no site www.iefrp.com.br ou no Instagram, @iep_rp, que já vão estar lá as informações para fazer matrícula. Vamos então agora para a Caixa de Pandora. O que você tem pra gente, Rono? Bem, eu vou fazer uma indicação dupla, porque eu já falei sobre o Descolonizando Afetos, da Jenny Nunes. Eu acho que é um ótimo lugar para começar e para voltar sempre que possível. É uma escrita muito fluida, muito gostosa, mas ao mesmo tempo que descortina a realidade de várias maneiras. Como você disse, Roberta, quebra várias paredes ali, então acho que vale muito a pena. Agora, minha segunda indicação não tem a ver tanto com não mono, mas eu quero indicar O Sexo na Cabeça, do Luiz Fernando Veríssimo, que infelizmente é um autor que faleceu recentemente, então eu queria prestar essa homenagem para ele. E é uma escrita que, de forma cômica, ele vai também pontuando uma série de problemáticas que giram em torno da sexualidade, dos relacionamentos. É um autor que eu gosto bastante, que infelizmente nos deixou, mas que tem uma obra muito legal. Sexo na Cabeça é um bom lugar para começar também. Ele é muito humorado, né? Muito bem humorado. Muito bem humorado. Criou na lista de Bagé. Sensacional. E você, Carol? Vou fazer coro para a indicação do Rono, mas de um outro livro da Jenny Nunes, que é o Felizes por Enquanto, que é o livro mais recente dela, que é mais poético, né? Mais de poesia. E é uma prosa poética, às vezes mais poesia, às vezes um pouquinho mais prosa, mas que tem várias provocações mesmo, assim, nesse tom acolhedor, mais provocativo, né, que você foi falando. E é muito bonito, porque não é só sobre falar que o certo é ser não mono. São provocações que têm a ver com a forma como a gente olha pra vida, a forma como a gente olha pra gente, o que é cobrança, o que é culpa. E o título por si só já é muito poético, né? O Felizes por Enquanto. É bem, bem bonito, assim. Eu gosto muito do livro dela, esse pequeno. E eu queria só reforçar a indicação do filme do Ney Matogrosso, sabe? Porque ele é muito bom. Nossa, eu achei ótima essa indicação. E você, Rô? Sabe o que eu tô achando muito importante? A gente tá deixando tão claro que a não monogamia não tem a ver com escolha de objeto amoroso, né? Isso no sentido mais amplo, né? Eu acho que a gente tem a possibilidade de ser pessoas melhores estudando a não monogamia, independente do relacionamento, né? Isso tá ficando muito claro pra mim aqui. Bom, enfim, eu vou ter que dar minha indicação, mas é porque isso ficou muito forte aqui agora. Sim, e eu concordo, viu, Roberto? Concordo muito. Por isso eu pensei em indicações que têm me ajudado a abrir minha cabeça. Que não tenha necessariamente a ver assim, com a não monogamia, mas podcasts que me ajudam a abrir a cabeça, assim, a sempre pensar alguma coisa nova. Um que eu tô gostando muito é o Reparação Histérica, que é da Tati Bernardi com a Mili Lacombe e a Manuela Cantuária. Gosto muito do trio ali, acho que funciona muito bem.
E o podcast Louva a Deusa. O podcast é da Sofia Menegon. Ela é uma feminista, pesquisadora dos relacionamentos e questões de gênero, bissexual, não binária. Então, no podcast Louva a Deusa tem sempre, assim, questões mais voltadas para a não monogamia. Mas não só. Então, é um lugar que eu tenho gostado também de estar ali para ouvir. E lembrei, não tinha pensado, mas durante a conversa eu lembrei da série Machos Alfa. É muito boa. E ela é bem nessa ideia, nessa proposta decolonial que a gente está falando. É uma série espanhola. Então é bom pra gente sair um pouquinho ali também só das produções americanas, norte-americanas. Muito bom. Acho que é isso. Te agradecer, Rony, mais uma vez, parabenizar, desejar sorte no seu caminho de pesquisas e sempre estar em contato com a gente para a gente poder compartilhar com o mundo. Claro, com certeza. Agradeço mais uma vez. Foi sempre uma delícia conversar com vocês. Acho que a gente vai construindo um assunto que ele é sério, mas que a gente pode falar sobre de uma maneira descontraída, muito leve. Eu acho que esse é um das grandes conquistas do podcast de vocês. Então, muito obrigado pela experiência. Depois de ouvir, muito bom. Obrigada. Até a próxima. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida. E compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!